Fala galera, beleza? Professor Érico aqui. Hoje a gente vai estudar História 2, capítulo 6, volume 2, o imperialismo na Ásia, Índia, China e Japão. Beleza? Primeiramente a gente tem que entender o que é imperialismo. Imperialismo é a tentativa dos países capitalistas europeus em buscar novos mercados consumidores e mercados fornecedores de matérias-primas para a produção industrial europeia. Na tentativa de conquistar esses territórios, essas áreas de influências, os países europeus começaram a tentar criar uma forma de desculpa para essas invasões. E essa desculpa veio com o que a gente conhece como darwinismo social. O que era isso? Eram teorias, né, científicas que se pautavam no estudo de Charles Darwin, né, a evolução da espécie humana, e ao qual esse darwinismo social dizia que o povo europeu era mais evoluído, né, do que os povos asiáticos, indianos e africanos. E essa era a desculpa que os europeus tinham para invadir esses territórios com a ideia de levar uma missão civilizatória para essa região, levar a ideia de civilização para essas regiões. E isso foi aceito no território europeu, que era o pretexto que eles tinham para invadir os territórios. Inicialmente, eles invadem a África, mas isso a gente vai estudar no próximo capítulo. Nesse capítulo agora a gente vai entender como que foi a entrada dessas potências europeias na Índia, China e a abertura do Japão para o comércio internacional. Vamos lá? A Índia. A Índia era bastante disputada desde o período das grandes navegações, lá com Portugal, quando Portugal foi para essa região para buscar as especiarias, que tinha bastante valor na Europa. Com a descoberta do Brasil e o processo de colonização do Brasil, Portugal deixou um pouco de lado aquele comércio com a Índia, que começou a ser disputada entre franceses e ingleses. E essa disputa entre França e inglesa tem muito a ver com a chamada Guerra dos Sete Anos, que foi uma guerra que iniciou em 1756 e acabou em 1763. Era uma guerra entre França, né, de um lado, com outros reinos e estados, e Inglaterra com auxílio de outros reinos e estados. E essa guerra no território levou à vitória dos ingleses sobre os franceses, ao qual essa vitória dos ingleses fizeram com que os ingleses tivessem a hegemonia comercial marítimo no território, principalmente no território indiano. E foi lá que a Inglaterra teve mais influência comercial com o desenvolvimento da Companhia das Índias Orientais Inglesas, que era uma companhia que tinha o propósito de ganho econômico com o Oriente, principalmente com a Índia, né, e China, que eles iam tentar invadir mais proximamente. A Índia foi conquistada com um intuito comercial pelos ingleses e rapidamente eles se tornaram dependentes para a economia inglesa. Essa dependência trouxe bastante dificuldade econômica para a Índia, né, que antes era um grande produtor de especiarias, tinha um grande comércio de especiarias. Agora a Índia estava fragilizada, com uma economia frágil, e iniciam várias dificuldades para o povo indiano. Essa dificuldade sofrida pelos povos indianos, eles não ficariam calados e iniciam um processo de revolução. Essas revoluções, a mais importante é conhecida como Revolta dos Cipaios. Existiram outras revoltas, sim, o povo não ficou quieto, mas essa foi a mais importante, que era uma revolta de militares, né, indianos, que a Inglaterra, quando controlou a Índia, a Inglaterra organizou um exército controlado pelos ingleses, mas quem servia esse exército eram indianos. E os jovens indianos, jovens cadetes indianos, eles começaram a se revoltar. Por quê? Porque eles desejavam melhorias, né, de trabalho para eles, e também tinha uma questão religiosa, que o cartucho das armas deles era envolto a um couro de vaca. E a vaca, tradição religiosa, era muito importante para eles. E isso foi
uma das influências dessa revolta. E eles se revoltaram e rapidamente os ingleses observaram que tinha que exterminar essa revolta. E foi o que aconteceu. Os ingleses venceram essa revolta, acabaram com a revolta e controlaram mais, aumentaram o controle sobre a administração da Índia. A China, da mesma forma que a Índia, os ingleses entraram no comércio chinês para poder ter vantagem comercial. Primeiro, para vender os seus produtos industriais, né, e buscar matéria-prima para a produção de outros produtos para serem vendidos na China. Durante muito tempo, a China, como uma cultura milenar, a China era governada por uma dinastia, a dinastia Manchu. Essa dinastia organizava toda a economia, a sociedade e a política chinesa. E os europeus tinham muita dificuldade para entrar nesse comércio, porque a dinastia fechava a economia chinesa. A economia chinesa era controlada, administrada pelos mandarins, que eram administradores do governo chinês. Esses mandarins, eles fecharam toda a China para o comércio com os europeus. E os europeus meio que não aceitavam e queriam arranjar uma forma de entrar definitivamente no comércio chinês. Foi quando os ingleses descobriram uma forma. Eles pegavam o ópio, que era uma droga produzida na Índia, que era muito utilizada como planta medicinal, como remédio na China, e eles começaram a contrabandear esse ópio da Índia e vendendo na China. Rapidamente, a Inglaterra, para ganhar ter bastante lucro com a venda do ópio, eles começaram a vender cada vez mais e mais e mais. E o povo chinês começou a ficar viciado em ópio. Esse vício no ópio começou a levar à fragilidade física do povo chinês. E o povo chinês eles começaram a adoecer, né? Começaram a ficar doentes. E o imperador, observando isso, viu que ele tinha que dar um jeito nisso. E ele foi pedir ao parlamento inglês para poder acabar com o tráfico do ópio na China. E não foi atendido, os ingleses não atenderam. Aí o que o imperador mandou fazer? Teve uma atitude mais drástica. Ele apreendeu 20 mil caixas de ópio, né, ingleses que estavam chegando no porto da China para poder ser vendido, ser contrabandeado ali na China, ser vendido na China. Ele foi lá e apreendeu e mandou queimar tudo. Os ingleses não aceitaram essa atitude dos chineses e declararam guerra à China. Era o pretexto que a Inglaterra tinha, que eles precisavam para poder entrar com a guerra definitivamente no comércio chinês. E foi o que aconteceu na chamada Guerra do Ópio, que aconteceu entre 1839 e 1842. Foi quando ali os ingleses iniciam vencendo os chineses, né? E entrando definitivamente no comércio chinês, com a assinatura do Tratado de Nanquim, em 1842, que dava aos ingleses essa abertura econômica na China. Mais para frente, em 1860, foi assinado o Tratado de Pequim. Não confunda. Assinado o Tratado de Pequim, 1860, onde agora a China abre definitivamente seus portos para todas as potências capitalistas europeias. Vamos lá. O Japão, aconteceu uma coisa semelhante com a China. O Japão era uma ilha de uma cultura milenar, né, controlada por um imperador, mas dentro desse território japonês existiam vários grupos que mantinham o controle, o poder político do Japão, que era o shogunato, né, que era o controle administrativo do Japão. Tinha os samurais, que era como se fosse uma guarda nacional que defendia o Japão. Tinha os daimyons, que eram os grandes proprietários de terras, que tinham bastante poder político no Japão. E eles organizavam essa política dentro do Japão. Em um certo momento, os Estados Unidos, na sua expansão territorial, né, na sua expansão econômica, que a gente já estudou nos capítulos anteriores, que é o expansionismo econômico americano e o Big Stick, né? Lembra do Big Stick? Isso aí. Então, os Estados Unidos foram para tentar abrir comércio com o Japão.
De primeiro momento, o Japão não aceitou. Foi quando os Estados Unidos, com o comandante Perry, aponta seus canhões para o Japão e ameaça bombardear o Japão se ele não abrisse o comércio para os americanos. Inicia um processo de organização ali, de tratados e acordos e disputas, e os japoneses vão se render aos americanos com medo de uma guerra, de um ataque, e eles vão assinar o Tratado de Kanagawa em 1854, onde o Japão abre os portos para o comércio americano. Observando essa fragilidade japonesa, eles percebem que não poderiam deixar, que a qualquer momento eles poderiam ser suprimidos por outras potências europeias e principalmente pelos Estados Unidos, que tinha grande influência nessa região. Foi quando o Japão inicia um processo de revolução, né? Inicia com uma guerra civil, porque tinha um grupo que desejava manter o Japão tradicional e tinha outro grupo que desejava abrir o Japão para um processo industrial. Esse grupo ele vence e o Japão inicia o seu processo de industrialização, que é chamada de Revolução Meijin. Essa Revolução Meijin, ela faz com que o Japão rapidamente, em pouco tempo, ela se desenvolva industrialmente, né? E comece a disputar espaço na corrida imperialista. Inicialmente, o Japão organiza a sua indústria, o seu exército e invade uma parte do Japão, da China. Invade uma parte da China, da Manchúria, e vai anexar esse território. Mais para frente, o Japão vai anexar uma parte que hoje fica a Coreia, né? Coreia do Norte, Coreia do Sul. E logo depois o Japão parte para a Rússia, onde lá ele tem a guerra russo-japonesa, que é vencida pelo Japão, né? Contra os russos, e faz com que o Japão entre definitivamente nessa luta imperialista, nessa luta onde as potências industriais começam a disputar, que vai ocasionar numa situação bem triste, que é a Primeira Guerra Mundial. Valeu, galera, pegando a apostila, fazendo os exercícios e vamos lá. Valeu!